Olá, tudo bem? Meu nome é Lídia, professora de Mega Hair, passando aqui para fazer a nossa correção da nossa aula de número 9. Questão de número 1. Por que a precisão da divisão e medida é crucial na confecção de faixas em Mega Hair? Acertou quem colocou aí a nossa questão A. Para evitar discrepâncias de tamanho entre as faixas de cabelo, para evitar que tenha uma desigualdade nessas faixas. Então, a gente vai usar aí essas medições para que a gente consiga confeccionar essas telas sempre nas mesmas espessuras, no mesmo peso, fazer uma repartição por igual. Questão de número 2. Qual é a função das fitas métricas na confecção de faixas de Mega Hair? Acertou quem colocou aí letra A. Para medir a largura das faixas. Então essas faixas ela pode ter diferentes tamanhos, porque vai de acordo com a anatomia do cabelo dessa cliente. Porém, a quantidade tem que ser a mesma. Então, se eu medir aí 1 milímetro para cada faixinha, todas vão ter 1 milímetro e somente vai ter a dispersão, a diferença entre os tamanhos, porque a gente vai respeitar a anatomia dessa cabeça. Então, a nuca ela é diferente, a quantidade de cabelo, a largura da nossa frontal. Então, a gente vai ter essa noção aí. Então, a quantidade vai ser a mesma de cabelo, porém, a diferença entre a largura ou tamanho, tá? Questão de número 3. Para que servem as réguas de costura nesse processo? Acertou quem colocou aí letra C. Para medir a largura das faixas, tá? Então, a gente vai ter ali, trabalhar com as nossas réguas, trabalhar com fita métrica, para a gente fazer aí essas medições, para que tudo ocorra sempre dentro das medidas desejadas ali pela sua cliente. Questão número 4. Qual a importância das canetas ou gizes de marcação? Acertou quem colocou aí letra B. Para marcar temporariamente onde cada faixa será aplicada. Então, a gente pode estar usando aí o nosso giz, a nossa caneta. Vamos lá, qual é a medida? A gente vai medir a cabeça dessa cliente, vai medir a faixa ali e vai riscar ali temporariamente numa marcação onde depois a gente consiga remover, tá? Eu não vou passar ali aquele canetão fixo, tá? Que não sai depois a tinta, porque dependendo se for um cabelo claro, vai ficar com a marcação. Então, sempre tem que fazer com materiais onde depois eu consiga remover ali o que foi marcado, tá bom? Questão de número 5. Por que os pentes de cauda reta são úteis na confecção de faixas? Letra C. Para criar seções uniformes de cabelo. Então, eu sempre vou usar ali o meu pente de caudas retas. Para fazer o quê? Pentear esse cabelo, fazer uma marcação, até mesmo para você anelar esse cabelo, para igualar. Então, vou ter sempre ali ter uma base ali, um pente auxiliar, para poder estar confeccionando essas faixas. Então, são um dos materiais também que a gente precisa ter em mãos. Número 6. Qual as ferramentas de medição ajudam a evitar erro nas confecções das faixas em Mega Hair? Acertou quem colocou aí a letra B, garantindo que as faixas tenham o tamanho correto, tá? Então, a gente precisa aí ter esses materiais de medições para adquirir aí uma faixa correta, uma faixa totalmente reta, uma faixa com o volume desejado pela nossa cliente, uma faixa ali com a espessura, com o comprimento sempre desejado ali pela cliente, ou simplesmente pelo fato da gente analisar esse cabelo e a gente ver o que é melhor para essa cliente. Porque também a gente vai fazer essa análise, de repente essa cliente vem, ela traz pra gente e ela não consegue identificar, e ali diante a esse propósito, a gente tá analisando esse cor no cabelo dela, a gente vai dar uma solução e a gente vai medir e a gente vai ali pesar e fazer confeccionar essa faixa de acordo com o que é melhor para o cabelo dessa cliente, tá? Questão de número 7. Qual a técnica comum na confecção de faixa ajuda a distribuir o peso de forma uniforme? Acertou quem colocou aí a questão de número A. Dividir o cabelo em seções iguais. Então, a gente vai pegar esse cabelo dessa cliente, a gente vai separar por igualdade,
sempre ali da mesma espessura. É onde a gente pode usar os nossos marcadores, tanto a nossa fita métrica, ou se a gente tiver referência como os nossos próprios dedos, para fazer sempre ali numa quantidade por igual. Então essas faixas dessa cliente vai ter tamanhos iguais, a mesma espessura, para a gente confeccionar aí essas fitas dessa cliente, tá? Essas faixas. Questão de número 8. Além de medir a largura das faixas, o que mais é essencial ajustar durante a confecção? Acertou quem colocou aí letra C, comprimento das faixas. Então, a gente tem que estar atento também ao comprimento dessas faixas. O que seria isso? Se essa cliente traz um cabelo uniforme, um tamanho só, ela me levou 200 gramas de cabelo, todos de 70 centímetros. Então, eu vou ali fazer para ela uma metragem de 1 metro. 1 metro de 70 centímetros. E ela levou outro montante de 40 centímetros. Então, eu tenho que ficar atenta a não misturar esses cabelos. Se eu misturo, se eu não tenho essa dimensão de ver quem é 70 e quem é 40, vou jogar todos lá na mesa. Na hora de confeccionar, eu vou fazer o quê? Confeccionar junto. Eu vou acabar com a mega hair dessa cliente. Então, eu vou confeccionar uma tela de 70 e vou confeccionar outra tela de 40. Por que essa proposta? Se essa cliente ela me levou 2 tipagens de tamanhos diferentes, significa que quando ela for colocar esse mega hair dela, ela quer fazer ali um degradê, ela quer fazer um corte nesse cabelo. E ela não quer tirar o comprimento. Ela quer, na hora da montagem de fazer esse mega hair, colocar tamanhos diferenciados. Ela quer que fique ali um corte repicado. Então, ela já me levou essa proposta. Então, eu tenho que estar atenta para não misturar aí esses cabelos dessa cliente. Eu não posso misturar 70 com 40, porque quando for fazer a aplicação, vai ficar picotado esse cabelo. Vai parecer que esses cabelos maiores são cabelos mais fios, que já estão ali, cabelos mais envelhecidos. E não era isso que era a proposta. A proposta era fazer ali um corte já direto nesse mega hair, sem usar tesoura, porque ela levou pra gente ali a quantidade de cabelo, tamanhos, né, variados, diferentes. Então, a gente tem que ficar sempre atento com a quantidade de cabelo e tamanho de cabelo que essa cliente leva pra gente aí, tá? Questão de número 9. Por que é importante adaptar as técnicas de medição de acordo com o tipo de tecido? Acertou quem colocou aí pra gente a letra B, para garantir resultados preciosos e diferentes composições de tecido, tá? Lembra que essa cliente ela pode tecer esse cabelo no tecido para ficar mais adequado, não ficar mais pesado, para ela ter uma sustentabilidade maior quando ela for ali aplicar ali os seus pentes para fazer um mega hair removível. Se ela for querer fazer ali tic-tac, então a gente vai colocar um tecido. Esse tecido não pode ser um tecido muito grosso, tá? Porque senão ela não vai conseguir ali fazer as pregas desses pentes para fazer ali o mega hair removível dela, que seria o tic-tac, tá? Então a gente precisa ficar atento ali nesses tipos de tecido que a gente vai estar usando. Vai ser o de acordo ali com o que pede a demanda do cabelo dessa cliente. Questão de número 10. Qual é a função principal das réguas, fitas métricas e gabaritos de costura na medição? Acertou quem colocou aí a letra A, garantir uma medição precisa e consistente. Então, é primordial, quando a gente vai fazer a nossa confecção ali das nossas faixas, a gente ter todas essas ferramentas de trabalho aí. A nossa régua, a nossa fita, tá? Um gabarito, uma tela plana, para a gente poder armazenar esse cabelo e confeccionar de forma correta. Para vocês que ficaram com a gente, agradecimentos, gratidão. Esperamos vocês na próxima aula, que será Cuidados e Tempos de Manutenção no Ponto Americano, de número 10. Nossa aula de número 10. Fiquem ligados. Gratidão.